Mas o Grupo Reino ele já existe há 10 anos. Ele começou em 2015 com um projeto também da Federação Espírita Brasileira, que era o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Nós fizemos 4 seminários e nos surpreendemos, na época era presencial, com a quantidade de interessados. Então, essa necessidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, principalmente nas casas espíritas, isso chamou muito a nossa atenção. Depois nós fizemos alguns seminários com o título O Espiritismo em Revista, para que nós pudéssemos entender a ordem metódica das obras fundamentais de Allan Kardec. E aí nós criamos o Grupo Reino durante a pandemia, acho que todos nós aqui passamos por aquele período que ficamos perdidos, sem saber exatamente o que fazer, as casas espíritas fechadas, não podíamos sair de casa. Aí nós tivemos a ideia de criarmos o Grupo Reino, ainda com esses conceitos de estudar o Evangelho de Jesus. E durante a pandemia, tivemos a grande alegria de conhecer o Evangelho Redivivo, com a Federação Espírita Brasileira, participamos dos cursos de capacitação, tanto pela USE de Santo André, também depois pela USE Regional do Grande ABC. E aí, o ano passado, conversando com o Marcelo, ainda acho que é a gestão da Rosana Gaspar, que nos apoiou bastante, a USE Estadual de São Paulo, e aí resolvemos, com a aprovação de toda a diretoria, na época acho que era a Mônica, agora é a Cristina, mas era a Mônica, que era responsável pela USE Regional do Grande ABC, e aí sugerimos de que esse grupo se transformasse o Grupo Reino da USE Regional do Grande ABC, e foi aprovado, o Marcelo também pode comentar aqui. E esse projeto dos estudos do Evangelho de Jesus, que tem há 10 anos, a nossa proposta não é competir com nenhuma casa espírita, pelo contrário, é motivar as pessoas que também possam implantar o Evangelho de Vivo nas suas casas espíritas, e disponibilizando todos os estudos que nós realizamos, nós disponibilizamos no Drive do Google. Então, todo esse material, ao longo dos 10 anos, está totalmente disponível. É só, depois aqui eu vou colocar nos grupos dos quais nós participamos, é só fazer o link e baixar todos os conteúdos que foram gerados ao longo dos 10 anos. Então, sejam muito bem-vindos. O nome pouco importa, o que importa é que é o Evangelho de Jesus que nós estamos estudando. Isso aqui é o ponto fundamental. Claro que todas as metodologias são super importantes, mas o fundamental é estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. É isso, Marcelo? Desculpa se eu me alonguei muito, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Imagina, Décio, perfeito. Então, o Décio é quem gostaria de estudar o Evangelho Redivivo aqui no ABC, entender também, pode procurar o Décio, tá? Tá no grupo ali dos WhatsApp. Então, para interagindo melhor aí, essa formação. Falei que ele é o cabeça do Redivivo aqui, ele que me apresentou a Marta, me apresentou a FEB, para a gente trazer isso para dentro das USES, aqui do ABC. Então, realmente, eu falei, você é o cabeça de estudo, meu amigo. Então, se trate de cuidar das crianças que chegam, né, dos nossos filhos estudando Redivivo. Cris, então eu te passo a palavra para você também, em nome aí da regional, para que você possa fazer a prece inicial para nós, para que a gente possa também iniciar o nosso encontro de hoje, né? Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. É um prazer, né, nessa manhã friazinha, né, e a gente vê que tem gente do Brasil inteiro, isso nos traz uma alegria muito grande, né, a gente poder falar de Jesus, né, falar do seu legado é muito bom, né? Então, eu convido todos nesse momento a elevar os seus pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus. Mestre de amor e de bondade, como somos gratos por conhecer, ter essa oportunidade de conhecer o seu Evangelho. Termos a consciência da nossa responsabilidade de envolver e abraçar a todos os nossos irmãos nesse momento em que passamos de grandes dores, de grandes convulsões sociais. Mestre, o seu Evangelho nos fortalece e que possamos honrar esse compromisso assumido de expandir e de acolher. Abençoa, Mestre Jesus, a cada lar aqui representado,
e esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Cris. Obrigado pela abertura aí também, pelo apoio, né, da regional, né, a USE regional do Grande ABC aqui apoiando esse projeto da FEB para todos nós. E sabemos que estamos só no ABC, né? Como a Cris disse aqui, temos várias pessoas da Alagoas, já colocaram aqui, João lá na Bahia, né? Mata de São João da Bahia, olha que maravilha o alcance do evangelho, isso é maravilhoso. Marta, então é com você, eu tenho, só para te atualizar no chat, algumas pessoas que realmente não conhecem o Evangelho Rede Vivo, tá? Aí você conduz aí como que você achar melhor o dia de hoje e me fala que eu ponho a apresentação aqui para você, tá bom? Bom, bom, bom dia a todos os irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês, compartilhando esses momentos de estudo do Evangelho de Jesus, fazendo a reflexão a respeito dos seus ensinamentos. Esse estudo do Evangelho é uma proposta muito simples mesmo, como deve ser. E o objetivo é que a gente conheça mais o Evangelho, para poder sentir mais o Evangelho, para poder vivenciá-lo, como Jesus nos propõe. Porque, sobretudo numa época que nós estamos vivendo de tantos desafios, tantas dificuldades, tantas. Tem hora que a gente fica até com medo de ligar a televisão, com medo das notícias, das coisas que vão acontecer. Todo dia tem mais notícias ruins do que boas. Essa é a amplidão, né, da tecnologia que nos conduz a isso. Mas o Evangelho de Jesus, interpretado à luz da doutrina espírita, facilita muito a vida da gente. E facilita o entendimento, porque não tem dogmas, não tem rituais, não tem nada disso. É com simplicidade, pegar a essência, a parte espiritual do Evangelho. Então, essa é a proposta do Evangelho Redivivo, que a gente vai fazendo, vai aprendendo junto. Como é um estudo do Evangelho Redivivo, a gente não coloca pré-requisito. A pessoa não precisa ter um conhecimento espírita, já pode começar estudando, e ao longo do estudo ele vai vendo as dificuldades que ela precisa, onde é que ela está a carência dela. Eu preciso conhecer mais o livro dos Espíritos, preciso conhecer mais o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vai. Mas esse é um trabalho de confraternização, de interação, não é aquela coisa, o professor falando para os alunos obedecer, nada disso, de jeito nenhum. É uma coisa assim, bem informal, séria, boa, e que vai nos elevando e que vai nos conduzindo ao exercício, que é o mais importante, o exercício da lei do amor. Isso é importante. Então, hoje, eu vou pedir o Marcelo para passar para mim os slides, porque eu estou no celular, e fico muito pequenininha às vezes. Então, eu gostaria de começar com vocês hoje para nós fazermos uma reflexão sobre esse chamamento do Cristo, que está em João, no capítulo 21, versículo 22. Quanto a ti, segue-me, né? Então, quanto a ti, segue-me, tem um negócio aqui que eu não estou entendendo. Alguém está fazendo anotações, vai ver lá. Então, quanto a ti, segue. Nós vamos ver que quando Jesus faz esse chamamento, é num momento assim muito específico, muito especial, da passagem dele entre nós, como nós vamos ver em seguida. Então, o próximo slide, Marcelo, por favor. Que momento especial foi esse? Foi um momento após a ressurreição. Ele foi crucificado, passou por todo aquele processo de grande sofrimento, de grande dor, de perseguição, injustiça declarada, um interventor romano hipócrita, fraco, porque não viu que ele não tinha nenhum problema, não tinha nenhum erro, que Jesus não tinha nada, mas
mas cedeu à pressão, sobretudo do clero do judaísmo. A situação de Pilatos foi muito triste, porque alguns anos depois, quando ele saiu dali, daquela região da Palestina, de Israel, ele suicidou. E, então, um espírito que já negou Jesus, ele sabia que Jesus não tinha problema nenhum, que até sugeriu, dá uma chicotada neles e libera. Mas ele foi fraco, porque ele, como representante do Império Romano, do imperador romano, ele podia simplesmente falar, não, eu não vejo nada nele, por que eu vou condenar? Então, Jesus foi crucificado, um processo muito doloroso e vergonhoso na história da religião. Por que eu falo que é um processo religioso na história da religião do judaísmo? Acrescento. Porque isso serviu de mau exemplo às futuras formações das instalações e organização das igrejas cristãs. Nós vamos encontrar as cruzadas, as guerras santas, que ainda tem até hoje. Ainda tem até hoje. Então, isso tudo foi um mau exemplo e que nós, como espíritos imperfeitos, nós estamos procurando nos libertar, melhorar um pouco essa situação, conhecendo a verdadeira mensagem do Cristo, sobretudo o vivencial. Então, aconteceu após a ressurreição. Alguns autores falam que foi na sétima, oitava aparição de Jesus depois que ele foi crucificado. 3 dias depois, ele aparece a Maria de Magdala e outras mulheres. Porque eu não sei se vocês sabem, mas não custa nada lembrar, na tradição do judaísmo, eles não sepultam os mortos como nós fazemos, abrimos uma cova e ali sepulta o corpo. Não, eles colocam numa espécie assim, de cavernazinha, uma coisa assim, e ali ele coloca o corpo em cima de uma espécie de plataforma, ou de madeira, ou de pedra. E esse corpo, durante os 100 primeiros dias, esse corpo é untado com óleos aromáticos, e eles colocam muitas ervas nessa caverninha, nesse espaço. Às vezes, conforme o morto, é uma caverna maior, que tem vários corpos que já estavam ali. Então, eles colocam ali e vão renovando de tempos em tempos aqueles óleos, aquelas essências, porque a decomposição, devido à decomposição do corpo morto. Então, 3 dias depois ele aparece, né, as mulheres que foram lá no túmulo, justamente para colocar esses óleos, colocar essas essências. E eis que o túmulo estava vazio. E quando Jesus, nós sabemos a história, aparece a Maria de Magdala, e ela não conhece ele no início, ele estava na forma perispiritual, ele não conhece, depois ele vê que é o Senhor, pronuncia aquela palavra que passou atemporal, que passaram todos os séculos e milênios, Rabone, e caiu prostrada no chão, de joelhos, Rabone, que é mestre. Então, aí, neste momento, inicia as aparições de Jesus em diversas situações. Lucas, no Atos dos Apóstolos, ele fala que foram aparições durante 40 dias seguidos, e que sob várias testemunhas, pessoas do povo, apóstolos, discípulos. Ele fala isso no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Então, o que Jesus estava fazendo? Não só com essa aparição, não só para consolar, para confortar os apóstolos, os discípulos sinceros, mas também para mostrar uma coisa importantíssima para nós, que não existe morte. Por mais terrível, insana que ela seja, não existe amor. O espírito sobrevive. E sobrevive
não apenas uma sobrevivência pura e simples, mas na sua individualidade, que é como ensina a doutrina explica. Então, ele apareceu num momento muito importante e foi às margens do lago Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia, eu imagino que seja um lugar muito bonito pelas imagens, e ele aparece no momento que os apóstolos estavam pescando, ou queriam pescar, eles estavam muito desanimados, estavam na praia, porque quem vai pescar, o pescador, levanta de madrugada. E passaram a noite toda, a madrugada toda pescando, não conseguiram pescar um peixe sequer. Então, Jesus aparece, no início, quando Jesus aparece andando na praia e conversando com eles, eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem de imediato. Depois é que eles começam a cair a ficha, desconfiar. E Jesus pergunta porque eles estavam tristes, e eles falam que passaram a noite e não conseguiram pescar nada. Aí ele fala, jogue a rede pela banda da direita e explica o local, que lá tem peixe. E aí que eles foram, e eram tantos peixes que eles pescaram, tanto que as redes começaram a romper-se. Então, aí é que eles começam, João e Pedro, sobretudo, não ousava dizer nada, mas aí começa a falar, é o Senhor que está aqui conosco. Então, foi assim, foi nesse momento, como sempre, Jesus resolvendo, nos auxiliando a resolver nossos problemas. Ele deu a dica, ele deu a informação, mas o trabalho foi nosso. O trabalho foi dos apóstolos, de ir lá, de pescar, de separar os peixes bons dos que não estavam bons, e tudo isso. Então, foi nesse momento. Segundo informações de João e de outros autores, como Lucas, estavam presentes nesse momento Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, Boanerges, e mais os outros discípulos, que a gente supõe que não sejam apóstolos, mas os outros discípulos que não foram identificados no texto evangélico. Então, esse é um momento assim, que eles estavam ali e o Senhor aparece. Não é a última aparição, porque depois ele vai aparecer para a multidão e faz o que eles chamam de ascensão ao céu. Próximo, Marcelo, por favor. Olha, gente, se vocês podem me interromper, se eu ficar alguma coisa com a dúvida, escrevam aí, ou levanta a mão, do jeito que você achar melhor. Nós paramos, porque é bom assim, a gente vai conversando. Quando é ao vivo, a gente vai, provoca, inclusive, a interação. Então, aqui nós temos o local chamado Mar da Galileia, também lá, porque, na verdade, não é um mar, é água doce, né? O lago Tiberíades. Então, o lago de Genezaré também é chamado, porque, na verdade, é um lago. Ele é fechado, de águas doces, essas águas elas vêm das montanhas, e ali desce e forma esse lago. Aí, pelo mapa, a gente pode ver que de um lado está Cafarnaum, né, onde Jesus iniciou a sua preleção. Depois nós temos Betsaida, Magadã, Tiberíades. Só para você ter uma ideia, né, do lago da Galileia, ele é imenso. Então, Jesus aparece para ele nesse momento. Você está em João, capítulo 21, no último capítulo de João. O último capítulo, que é o 21, e a gente pode ver toda essa descrição. Quem tiver interesse em ver todos os detalhes dessa aparição, é no João, capítulo 21, versículo 1 a 23. Em 23 versículos, João explica a aparição de Jesus e como aconteceu. Do lado direito, uma pequena imagem
do lago de Tiberíades, né, o Mar da Galileia, mas hoje a paisagem hoje é bem um pouquinho diferente, porque tem construções, tem muitas coisas em volta do lago. Naquela época, não. Na época não havia. Havia só mato, algumas plantas típicas daquela região lá. O próximo, por favor. Então, como nós estávamos falando, quando Jesus indica onde que tinha peixes, né, sabe tudo, ele é chamado, passou a história como a pesca maravilhosa, ou a grande pesca, mas é geralmente conhecido como a pesca maravilhosa. Então, nesses acontecimentos relacionados, nós vamos falar agora de alguns acontecimentos relacionados ao aparecimento de Jesus. Então, ele lhes perguntou: filho, vocês têm algo para comer? Na hora que ele chegou na praia, que encontrou os dois discípulos e os demais, os apóstolos, sentados, desanimados da vida, porque passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Bom, eu vou pedir para vocês interagirem comigo. Ou coloca no chat, ou falam aí ao vivo, não tem problema. Essa palavra, filho, você tem algo para comer, está relacionada exclusivamente à comida que a gente ingere para nutrir o corpo físico, ou tem outro significado? Agora nós estamos fazendo uma análise espírita, sair da letra para entrar no espírito. Quem gostaria de dizer que tipo de comida também Jesus está se referindo aí? Alguém poderia dizer que tipo de comida Jesus poderia... Já colocaram no chat, né? O alimento espiritual, né? Alimenta, Ivanete, Ernestina, é uma comida espiritual. Que comida espiritual é essa? Alguém pode dar um exemplo? Fui professora a vida toda, eu gosto de provocar. É que ali eles estavam, acho que, angustiados, né? Não era nem com fome, né? Mas eles estavam preocupados que não teriam nada para viver, ou seja, começa a falar, poxa, o que a gente vai fazer, né? Então, entra a questão da fé, de acreditar, qual é o trabalho maior, porque não era fome que eles estavam ali, né? Era o desespero de trabalhar e nada vir, e como que eles iam sobreviver, talvez, né? O que eles iam fazer, né? Exatamente, porque o pão da meta, o pão da vida, a fé, a esperança, falar isso que o Marcelo também falou, porque eles estavam preocupados, lógico, eles tinham alimentado. Agora, inclusive, materialmente falando, a pesca era a profissão deles, era o meio de sobrevivência deles. Então, pelo menos, nos referente aos irmãos Boanerges e a Pedro, eles viviam disso. Então, mas ali Jesus faz uma pergunta dupla: você tem o que comer? De imediato, para que eles prestem atenção naquela pessoa que está andando ali, que eles não reconheceram. Aí, responde imediatamente: é que passaram a noite toda e não encontraram peixe. Depois é que eles vão ver o significado dessa palavra. Depois que eles resolveram as questões materiais, as, as redes ficaram cheias de peixe, aí que vão para o segundo. Mais tarde, passado algum tempo, é o outro acontecimento. Eu estou apenas fazendo um resumo desses 23 capítulos, porque a nossa reflexão é, e tu, né? Como é que é a nossa reflexão? A nossa reflexão é responder aquela questão inicial.
Quem lembra da questão inicial, que é o objeto desse estudo de hoje? O que nós estamos estudando? Posso falar, Marta? Fala, Décio. Claro, não só pode como deve. Marta, eu só queria chamar a atenção, porque esse tema que você propôs, Marta, ele é de uma grandiosidade e às vezes passa desapercebido por todos nós. Porque Pedro, depois de ter aprendido em loco com Jesus durante 3 anos, e o primeiro convite de Jesus a Pedro em Cafarnaum, em Janazaré, Pedro, convidando Pedro para ser pescador de almas, ou pescador de homens, depois de ter passado tudo que Jesus passou com Pedro, e Pedro também, quando Jesus parte, o que Pedro faz? Ele volta para Cafarnaum para lançar as redes para pegar peixe. Ele esqueceu do convite de Jesus para que ele fosse pescador de homens. E aí faz uma reflexão nossa. Quantas vezes nós adentramos uma casa espírita, no estudo do Evangelho, fazemos um curso, 2 cursos, depois achamos que está tudo bem. Voltamos a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Então, me mexeu muito esse tema para mim, o Marta Antunes e todos os amigos, para a gente refletir sobre isso. Será que nós estamos aceitando o convite do Cristo e, de fato, colocando em prática tudo o que ele nos ensinou? Essa é a contribuição que eu queria dar. Muito bem, uma muito boa contribuição, porque, como alguns estão falando aí, segue-me, Pedro, tu me amas. Então, na verdade, nós estamos fazendo uma reflexão hoje, como não é nem um versículo inteiro, um pedaço do versículo. Quanto a ti, segue-me. E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente passa anos, uma existência, sabe o que é certo, sabe o que é bom, mas a gente, por preguiça, sei lá por que motivo, repete os mesmos erros, não muda o comportamento, não melhora. Então, passado aquele momento, né, nós estamos pulando os versículos, porque nós estamos fazendo uma reflexão hoje que cala profundamente. Quanto a ti, segue-me. Veja que é uma fala incisiva do Cristo, uma autoridade moral dele. Quanto a ti, segue-me. Ele falou para Pedro, mas nós vamos ver por que condições ele falou para Pedro, mas que cala no fundo da nossa alma, como o Tessa acabou de falar. É como se fosse falando para nós, quanto a ti, Marta, quanto a ti, Cristina, Marcelo, todos vocês que estão aqui, quanto a ti, siga-me. Então, a gente tem que começar a partir daí. Então, depois que eles pescaram, tinha peixe demais, Jesus convida-os lá no capítulo 2, no versículo 12 e 13, a comer. Né? Nessas alturas já era a hora do almoço. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles. E faz o mesmo com o peixe. Quer dizer, ele chega ao morrer de fome, como diz o Marcelo, ele estava com fome. E distribui entre eles e faz o mesmo com o peixe. Essa reunião que o Cristo faz, você vê que o Cristo sempre promove uma reunião, ou um almoço, ou vocês teriam alguma coisa para comentar aí? O que ele faz nessas reuniões? Ele poderia, né, ficar de longe, falar as coisas, mas ele senta junto com os apóstolos. Tem algum significado específico isso? Ou vocês acham que não tem? Não? Eu acho que é esse colocar assim, né? Muito próximo, né? É estar junto, né? É esse acolher. E se a gente não acolhe, se a gente não mostra que a gente está no mesmo patamar, fica aquela coisa hierarquizada, né? Que a gente é difícil de alcançar, né? E Jesus nos ensinou que não, é a humildade, é estar ali junto, né? Então, é um caminho união, quer dizer, ele se iguala a nós. Mesmo nós sabemos que ele está anos-luz de distância, mas naquele momento nós estamos juntos, nós estamos iguais.
E isso é um exemplo que deve refletir nas nossas casas espíritas. O fato de a gente estar fazendo a preleção, tá lá na frente, Edilene e mais uma pessoa levantaram a mão. Décio. Fala aí. Pode falar Décio, depois a Edileide. Tá, é rapidinho assim, enquanto todo mundo está se aquecendo, viu, Marta? Porque logo, logo todo mundo vai compartilhar conosco, mas é só para esquentar um pouquinho. Eu vou pegar um exemplo próximo de nós, muito próximo de nós, é o caso da Marta Antunes. Talvez a maioria aqui não conhece muito, mas a Marta Antunes é muito atuante na Federação Espírita Brasileira, foi idealizadora e é idealizadora desse projeto do Evangelho Rede Vivo, e nos acolhe com um carinho impressionante. Ela responde às nossas mensagens, eu falo pessoalmente, né? O Marcelo também pode ter uma testemunha sobre isso. Durante os estudos que nós tivemos pela USE de Santo André, USE Regional do Grande ABC, sempre atenciosa, sempre nos incentivando, sempre com uma palavra de incentivo. Então, assim, a Marta caminha conosco. Então, se este projeto hoje do Evangelho Rede Vivo, hoje nós contamos aqui com mais de 50 pessoas no domingo de manhã para ouvirmos falar sobre Jesus, nós agradecemos a Marta. É claro que o Marcelo ajudou, muitos que estão aqui presentes ajudaram, mas esse acolhimento da Marta faz-me lembrar o acolhimento de Jesus para com os apóstolos e para com os discípulos. Era isso, viu? Décio, pelo amor de Deus, você me faz ficar com vergonha, viu? Opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Não, O que houve? acho que movendo aqui, mas estamos lá. Peraí, Edileide. Tá. Você saiu sua Saiu. câmera, Marta. A Eu gente está não tô- vendo normal, só sua câmera que a gente não está vendo. não estou sabendo o que aconteceu aqui. Mas você está ouvindo a gente, Marta? Está ouvindo? Tô. É porque não sei o que foi, de repente saiu a câmera. Pode falar, Marcelo. Agora é Edilene, né? Edileide. Edileide. Esse acolhimento, né, importante que Jesus nos apresenta aqui, é o acolhimento que nós sentimos no Evangelho Rede Vivo, no trabalho, nos monitores, a coragem de falar, de não ter essa questão de hierarquia, todo mundo participa, cada um chega com o seu conhecimento, vai amadurecendo, e para tudo a gente sabe que tem esse primeiro contato, né? Depois do primeiro contato, da conversa, tudo vai se despertando. Inclusive, na casa espírita, quando a gente vai fazer qualquer trabalho de uma leitura de harmonização, uma prece, todo mundo acalmando o pensamento. Então, Jesus ali nos traz toda esse acolhimento e nos traz uma forma de sermos cada vez mais unidos e sabemos que somos iguais. E o Evangelho Rede Vivo nos traz tudo isso. E tem uma explicação, uma metodologia que nos ajuda muito a compreender, a viver e extrair o espírito da letra. O Evangelho é muito maravilhoso. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Edileide. Isso, porque é uma explicação, não é uma coisa de ritual. Nós temos que ver que nós somos iguais, gente. Não há diferença, porque a pessoa tem um título de doutor, ou porque tem uma profissão, ou porque tem um cargo, mas nós somos iguais. Nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, essa é uma ideia que passar para a casa espírita, que mesmo que haja diretoria, haja presidente, que seja necessário numa organização, mas que nós temos direito à fala, temos direito a manifestar e começar, sobretudo, a aprender a conviver pacificamente para vivenciar esses ensinamentos de Jesus. O próximo, Marcelo, se alguém não tiver mais nada, vamos para o próximo. Nós estamos falando dos acontecimentos relacionados ao acontecimento relacionado ao aparecimento de Jesus. Então, agora, quem é que vai ler para mim e explicar isso aí? Eu agora fiquei, de repente, cansada. Quem é que vai ler e explicar para mim? Fazer fazer um comentário. Agora é com vocês. Quem Não é gostaria, comigo. pessoal, de fazer a leitura desse trecho aqui? Vai aí. Quem vai ler e vai comentar. Ou, se quiser, um pode ler, outro pode comentar, também faz. Melhor ainda. 2.
Tem pessoas maravilhosas aqui, a Verônica expressa Bora, muito bem, gente. o Carlos Vambora. Messias está aqui conosco também, Maria Ô, da Luz. Nós temos até um Messias com a gente. O outro Messias que Temos está o Messias, é verdade. Olha, gente, uma coisa importante destacar, falando em Messias, eu lembrei que nós não estamos sozinhos aqui, não. A gente sabe que toda reunião tem espíritos que são trazidos, tudo isso é programado, espíritos que às vezes estão perto de reencarnar, espíritos que vêm, que precisam nos escutar, que estão próximos, os benfeitores trazem. E outro ponto que eu queria destacar, que eu esqueci, enquanto alguém vai escolhendo quem é que vai ver e comentar, é que hoje está nascendo muitas crianças que são espíritos que têm uma percepção maior do que nós adultos. Então, não é incomum nos grupos de estudo evangélico de vida encontrarmos crianças. Nós temos um garoto lá, o danadinho, ele já está agora com 13 anos, mas ele vai sempre com a mãe dele no estudo evangélico, e às vezes o que ele fala é melhor do que de muito adulto. Então, nós temos que estar atentos para isso, para não é tirar da evangelização, mas se a criança quiser ir participar, não tem problema não, tá bom? Então, vamos lá. Quem é que vai... Verônica levantou a mão. Bora, Verônica. Bom dia a todos. Bom dia, Verônica. Desculpa, estou um pouquinho rouca. Desce, você me paga, viu? Estou pagando. Desculpa, se eu posso ler, aí alguém pode complementar, né, Marta, querida? Para contribuir aí um pouquinho. Vamos lá. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? E lhe disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Muito rapidamente, Marta, querida e irmãos, aqui, né, grifado pela Marta, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez, é um chamamento muito forte na intimidade, porque não é só o acolher externo, né, de você trazer para a casa espírita, ou de você trazer para a sua casa, para a sua vida, né, seja que, em outro contexto qualquer, mas é no sentido literal do guiar, do mostrar o caminho, do não julgar, né, do amar ao próximo como a si mesmo. É muito profundo, sabe, Marta, porque quando a gente ouve essa passagem e Jesus clamando, Jesus chega, ao meu ver, a clamar, ele não está nem fazendo convite, ele está nos clamando para cuidar daqueles que ele ama, inclusive nós mesmos. E eu vejo nesse sentido, e é isso, Marta, queria que alguém completasse aí o Messias, socorro, Messias, você que está aí. Quem é que gostaria de fazer comentário, já que nós temos o Messias não tem jeito, vai ser você. A Rosana colocou, o Messias falou que sou o Messias daqui buscando pleno conhecimento do Messias de lá. A Rosana colocou aqui no chat, ó, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama verdadeiramente e ao ouvir que sim, confia-lhe a missão, cuidar dos mais frágeis da humanidade, os cordeiros. Simboliza o chamado para cuidar espiritualmente dos irmãos menores, com humildade e amor. Muito bem, estou gostando de ver isso mesmo. O que mais? Cadê o Messias que está mudo? Pode falar, Décio. Enquanto o Messias não aparece, mas estamos com o Messias, isso que é importante. Muito interessante essa leitura, Marta e Verônica,
porque Pedro negou, bom, isso nós sabemos, né? Pedro negou o Cristo por 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta e pede para que apacenta os cordeiros e as ovelhas. Ou seja, nós erramos, como sempre erramos, como espíritos da terceira ordem da escala espírita. Sim, erramos, mas vamos fazer o trabalho nosso. Vamos seguir em frente. Não ficar, claro que é importante a reflexão do erro que nós tivemos. Mas, Pedro, você me negou uma vez? Sim, negou, mas, ok, cuida dos meus amigos, cuida dos seus irmãos. E a partir desse momento, né, Marta, e a Marta vai falar sobre isso, né, Pedro faz uma missão, uma tarefa maravilhosa na Casa do Caminho, ou nos Homens do Caminho. Era isso, viu, Marta? Só chamar a atenção para esse ponto, que certamente você iria falar. Então, muito bom, obrigada. Isso mesmo. Você vê que como é que uma frase, uma coisa, aparece, nós vamos complementando as ideias. Tudo que for feito aqui, que for falado aqui, está sendo complementar, inclusive as que estão sendo citadas e registradas no chat. A Saboleschi Então, também tem aqui. Tá? Levantou a mão, pode falar, fala aí. Saboleschi. Essas 3 perguntas de Jesus, Pedro, tu me amas, nós temos que ver a terceira resposta de Pedro, que é o reconhecimento, tu sabes que eu te amo. Então, ele reconhece a grandeza do Cristo e ele agora, ele não está falando, eu te amo, ele fala, tu sabes. Então, nós temos que ficar nesse saber imenso, que Jesus sabe de tudo. Muito bem, isso também. Isso também, quer dizer, mais uma ideia que complementa. A Bom, Edileide também levantou a mão aqui. Edileide. Me veio na lembrança as chances que Jesus nos dá. Quantas vezes a gente cai, levanta, vai de novo, recomeça, né? Baseado nessa negação que Pedro teve, mas ele teve chance, e que se a gente fizer algo que não condiz, a gente também se acalme, pense, recomece novamente, porque a doutrina espírita ela é consoladora, ela veio para nos consolar, para que cada dia é um novo dia. Então, essa chance, essa maneira de Jesus nos acolher, que todos os dias a gente temos um novo dia, né? Como Pedro foi uma pessoa que trabalhou muito e deu muito dele, e o que aconteceu não segurou ele para ele ficar se culpando, mas olhar para frente e seguir adiante. Pois é, muito bem, Edilei. Então, você vê que nós estamos analisando nos versículos, 23 versículos, os pontos principais daquele momento que Jesus apareceu na praia, no mar de Genezaré, no mar da Galileia, para os discípulos. Então, você vê que como que a doutrina espírita amplia e como que nós entendemos. Mas Carlos levantou a mão, Carlos Messias. Finalmente o Carlos Messias. Aí, Carlos Messias, dê aí as explicações. Bom dia a todos, né? Chegando aqui no grupo pela primeira vez, por falta de tempo de outras oportunidades, né? Mas agradeço as menções, agradeço ao Décio, a Marta e a todos, né? Mas só nesse último comentário, acho que talvez me juntando ao pensamento da amiga Saboleschi, né? Que a gente se ama bastante, né? Se conhece muito bem. Que o significado para mim desses 3 chamamentos, né, é a gente entender que a mensagem do Cristo e a disposição dele transcende o tempo e transcende o espaço, né? Então, muitas vezes a gente se sente assim, perdido numa oportunidade, né? Mas com a certeza de que ela sempre estará ali, né? Ele sempre estará ali, trazendo para nós despertando em nós essa consciência que está lá dentro, guardada, né? Como uma sementinha pequenininha, e que a gente tem que cultivar constantemente. Muito bem. E Somente. muito obrigada, Messias. Muito bom, arredondou, bom ter assim. Mas eu queria fazer um breve comentário também. Olha, gente, foi ótimo as ideias que vocês trouxeram. A gente vê que como que nós temos muita coisa para citar, a refletir a respeito dos ensinamentos do Cristo. Mas nesse diálogo com Pedro, nós podemos ver, segundo a doutrina espírita, um aspecto mais da missão de Pedro, uma coisa mais específica, porque o Pedro ia
ele não sabe o que ia passar por muitos desafios. Eu acho que foi o Marcelo, foi o Décio, estou na casa do caminho, que não foi fácil, as perseguições que viviam sofrer, ele e todos os demais apóstolos, e muitos de si sofreram perseguições cruéis. Uma delas, né, marcante, do próprio Paulo de Tarso, o do Saulo, né, depois que ele virou Paulo de Tarso, e tantos outros, como é que eles foram perseguidos e sofreram, tiveram que dar muitos testemunhos que acreditavam no Cristo, no seu amor, na sua mensagem. Então, nós vemos primeiro a mensagem, não só de Pedro, mas a mensagem para todos nós, da nosso compromisso. Eu não vou dizer nem missão, não ouso dizer missão, mas Pedro era missão, mas o nosso compromisso com Jesus. A gente tem que enfrentar desafios, a gente tem que enfrentar provações, porque nós erramos, nós endividamos, cometemos desafios que Deus nos dá a oportunidade de reparar erros cometidos. Reparando esse erro, a reparação é sempre um sofrimento. Pagar dívida, ninguém gosta, é difícil, mesmo uma dívida material. Existe sacrifício, renúncia. Mas, ao mesmo tempo, ele está nos ensinando de uma maneira mais ampla, apacenta os meus cordeiros. Pergunta, tu me amas, Senhor? Sim, você sabe que eu te amo. E Jesus sabia que Pedro amava ele. Mas apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Né? Simão, filho de João, ou filho de Jonas, como em algumas traduções. Então, esse momento de apacentar, como a Milagre está falando aqui, de acolher, de aproximar, de conviver, mas apacentar tem um sentido maior também. Acalmar. Também, como é que nós podemos acalmar no sentido mais espiritualizado das pessoas? É só bater no ombro, é só abraçar? Isso é importante, isso é fundamental. Mas também vivenciar a mensagem de amor. Vivenciar, dar um bom exemplo. Aí a gente começa a criar um clima de boa ação, de paz, de serenidade. Isso também é. Bom, meus amigos, vamos passar para o próximo, né? Porque senão isso vai ficar só nesse. Nós Parece estamos que a Maria da Luz queria falar um pouquinho, viu, Marta? Fala, querida, eu não vi se você levantar. Fala aí. Desculpa, eu demorei um pouco porque estava fazendo uma pesquisa aqui. Quando Jesus se refere ali às ovelhas e os cordeiros, né, que ele fala ali, né, apacentar quer dizer guiar, tomar conta, cuidar. Então, esse cuidado, esse acolhimento. Mas quando ele fala assim, né, ele usa ali palavras diferentes, ovelhas e cordeiros. Aí o que são? As ovelhas, eles são os animais mais adultos. E os cordeiros ainda são os filhotes, né? Então, trazendo no sentido aqui do chamado de Jesus, nós encontramos nesse trabalho pessoas que já estão há muito tempo conhecendo Jesus. Somos nós, né? E encontramos, e todos nós precisamos de cuidado. Tomamos mais tempo na caminhada, né? Conhecemos Jesus, recebemos, né? Esse acolhimento deve ser feito independente se a pessoa está chegando nesse caminho, está começando a desenvolver o conhecimento do Evangelho, está chegando à casa espírita. Então, não importa. Esse acolhimento ele deve ser feito. Por quê? E em nome do quê? Né? Como ele diz aqui, por amor a Jesus. Por isso que Jesus pergunta a ele, tu me amas? Ele diz, amo. Daí ele diz de novo, tu me amas? Amo. Mas daí na última ele diz, mas Jesus, você já sabe. Então esse amor que nós devemos empreender nesse movimento, né? Desse acolhimento, ele nos traz muitas vezes, ele deve transbordar em nós, que não seja uma coisa apenas aparente, né? Que ele seja um sentimento verdadeiro, que Jesus saiba que o nosso sentimento, que ele conhece o que vai dentro de nós, né? Os nossos sentimentos. Então, por isso que ele se refere a isso, né? Então, ele diz, né? Se amas, então apacenta, quer dizer, acolhe,
né? Orienta, né? Cuida, guie, né? Então, nós somos convidados a fazer esse trabalho. Então, ele convidou Pedro, ele convida todos nós. Por isso a necessidade também, quando você referiu aqui, né, a fragilidade de Pedro que negou Jesus, nós também temos as nossas fragilidades. Então, mesmo assim, Jesus espera de nós esse trabalho, para que nós ajudemos nessa divulgação e na vivência do Evangelho. É isso aí. Muito bem, Maria da Luz. Você dá luz mesmo, viu? Iluminou. Muito obrigada. São conclusões muito boas. Inclusive, essa questão do cordeiro, dos novilhos. Então, ele pergunta 3 vezes, quer dizer, para a gente apacentar, para a gente acalmar, para divulgar, para fazer que a mensagem chegue, nós temos que amar mesmo Jesus. Tem que ter essa convicção do amor. Bom, então, nós estamos analisando rapidamente, né, os episódios, 4, agora vamos para o 4, o penúltimo episódio, que nós extraímos de 23 versículos. A gente podia ter tirado mais coisas, mas só para atender ao objeto do nosso estudo de hoje. Quanto a ti, segue-me. Quer ver que tudo isso está relacionado a isso. É um convite individual e é um convite coletivo. Então, aqui no 4, Pedro é o versículo 20. É o versículo 20 e o 21. Então, Pedro notou, na hora que Jesus estava conversando com ele conversando com Jesus, Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta minha ovelha, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Durante esse diálogo, Pedro notou que João, né, chamado apóstolo bem-amado, porque nós vamos conversar sobre isso, o seguiu os dois. Então, Pedro pergunta a Jesus, no versículo 21, Senhor, e quanto a ele? Jesus estava conversando com Pedro, João foi seguindo junto, então Pedro pergunta, Senhor, e quanto a ele? Vamos comentar isso aí, meus irmãos. Primeira coisa que eu proponho para vocês, será que João era chamado discípulo amado por Jesus mesmo? Ou isso aí é uma figura de linguagem? Hein? João era o discípulo amado? Jesus distinguia ele dos demais? Não, todos são amados. Todos são amados. Então, essa figura que a gente encontra em algumas traduções, Jesus, o discípulo que Jesus amava, fica aparecendo, olha como é que está, olha, essa daqui é do João Ferreira de Almeida. Pedro voltou-se e viu que o discípulo que Jesus amava. Olha, Jesus amava todo mundo, ama todo mundo. Então, por que será? Por que será? Nós estamos levantando hipóteses. Existem hipóteses entre os estudiosos. Por que será que aparece nas traduções, começar com a de Jerônimo, da católica, de Jerônimo, depois da protestante, de Ferreira de Almeida, o discípulo a quem Jesus amava? Por que aparece essa citação? O que a gente acha que pode ter acontecido? Para aparecer essa expressão, o discípulo que Jesus amava. O que passa pela cabeça de vocês? Não passa nada pela cabeça? O mesmo seu mais novo, Ernestina colocou aqui no chat. Talvez para o João, seu mais novo, sim, de fato ele era o mais novo. Isso é uma possibilidade. Né? Como a gente trata o caçulinha, né? A gente envolve o caçula da família, seja o filho, seja o neto, né? A gente já tem mais experiência, então fica ali mais, né? O que mais que pode ser? Particularmente, eu sempre achei estranha essa coisa, falar que Jesus, o discípulo Jesus amado, Pedro, o discípulo João, o discípulo Jesus amado. Então, Marli eu não vi, não cheguei a ver o que a Marli falou.
Ela colocou preferência, seria por uma preferência. Então, Jesus teria uma preferência por um? Não. Então, para a gente não ficar, não perder muito tempo nisso, Décio levantou a mão aqui. fala aí, Décio. O que você Marta, acha? foi uma reflexão que eu nunca fiz essa, eu achei muito interessante, mas assim, o que passa pela minha mente nesse momento é que talvez, João fosse muito amoroso e fosse muito cordial com todos e muito próximo de Jesus, no sentido até de expressar os seus sentimentos com Jesus. E dava a impressão, isso está me passando pela minha memória agora, viu? E dava a impressão, por ele estar sempre, acho que próximo de Jesus, no sentido de aprender ou de manifestar o seu amor e o seu carinho, poderia passar para os outros que fizeram as anotações que ele era amado por Jesus. Na verdade, Jesus ama a todos, né? Mas talvez o que passou pela minha cabeça foi isso. Porque às vezes não tem isso, né? Você está num grupo de estudos ou está numa casa espírita e tem aquela pessoa que ela é amorosa e ela expressa esse amor dela sem nenhum problema. Ela sempre abraça, sempre acolhe, está sempre pronta a receber, tal, 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 tal. E aí a gente fala, nossa, viu como que parece que tal pessoa é queridinha por tal, né? Pela Marta, tal. Não, é porque a pessoa expressa o que ela sente, o que ela pensa, e isso faz com que talvez passe essa imagem de que está mais próximo, no caso aí de Jesus. Só me passou isso pela cabeça, viu, Marta? Também são reflexões. O Marcelo, lê para nós o que está aí no chat. Parece que a Márcia levantou a mão. Seria porque ele foi o que mais entendeu o que Jesus ensinava. Porque, vamos lá. Então, vamos ver aí, Décio. Deixa eu puxar aqui, ó. Então, Jesus ama todos, a Marli tinha colocado. O Messias colocou João, era o mais próximo de Jesus, portanto tinha maior compreensão dos ensinamentos. A Rosana, João não questionava, seguia no íntimo, sabia da sua missão. Marli, porque ele se sente amado por Jesus. O Rodrigo, Jesus, como espírito puro, expressa com excelência as leis de Deus. Logo, essa caracterização talvez fosse atribuída por outra razão, mas não creio que seja por um caráter de preferência. Fernanda, seria porque ele foi o que mais entendia o que Jesus ensinava? Yara, espiritualmente mais evoluído? Acho que alguém levantou a mão. A Márcia levantou a mão. Pode falar, Márcia. Bom dia, amigos. Bom dia, Marta querida. Olha, desculpa por eu não estar podendo abrir a câmera. Eu nunca tinha pensado nisso também. Claro que em vários relatos, vários estudos que nós participamos, nós pensamos, muitos dizem que é sobre João, né, essa pergunta, né, quanto Pedro viu e pergunta, né, e quanto a ele. Mas agora eu fiquei pensando aqui por causa da sequência, né, que um é 21, 20 e o outro é 21, 21. O mesmo João que está escrevendo esse evangelho. Será que essa pergunta também não se tratava de Judas? Perdoe minha ignorância, irmãos. Obrigada. Não se tratava de relação a Judas, não. Judas Iscariote, inclusive nessas alturas, já tinha suicidado. Nós tínhamos um colégio, nesse momento, com 11 apóstolos, um colégio apostolar. Depois, em outros momentos, mais tarde, um pouco antes na instalação por aí da igreja na Casa do Caminho, da igreja cristã, é que vem Matias, né, que aparece eleito o 12º apóstolo para ficar no lugar de Judas. Mas eu agradeço muito, olha, foram contribuições. Até a Estela levantou a mão, vamos mais uma. Fala aí, eu não vi, de hora que aqui é pequenininha, a gente não vê. Eu concordo aí com alguns irmãos, mas eu queria só colocar assim, se a gente se situar, né, se colocar lá na época, ele sendo mais novinho, compreendia os ensinos de Jesus provavelmente com a sinceridade de um adolescente, né, com uma sinceridade mesmo, né, com aquela... Não que todos não fossem amados, todos foram amados, todos compreenderam, senão não seriam apóstolos, mas ele era jovem, ele tinha a simplicidade, né, da jovialidade dele. Então, eu acho que ele talvez fosse mais amoroso também, esse é meu ponto de vista, né? Como me lembrou Moisés com Josué também, né? Tinha tantos ali com ele,
e ele pegou um mais novo ali, Josué, na sua compreensão também, tinha aquela afinidade. Então, tanto é que na cruz ele entrega Maria para João. Então, acho que a afinidade ou a compreensão com uma sinceridade dá essa impressão, Jesus o discípulo amado, mas é porque ele expressava o amor mais verdadeiramente, né? Provavelmente João conseguia expressar, tanto é que depois ele ficou até a velhice e sempre chamava meus filhinhos, ele conseguia expressar o amor, né? Isso que é diferente, a forma de carinho que, como o Evangelho nos ensina, né? Para que a gente tenha mansuetude, calma, paciência. Talvez ele conseguisse na íntegra expressar isso. Pedro compreendia o evangelho também, mas ele era um pouco mais bruto, né, quando ele começou. Mateus tinha lá suas coisas também, então eu acho que João era aquele mais que conseguia expressar o amor de uma forma mais calma. Esse é o entendimento que eu tenho. Bom, essa é uma parte da questão que nós estamos analisando aí, porque ainda temos Senhor, conta aí. Mas, veja bem, os estudiosos, de uma maneira geral, inclusive a doutrina espírita, fala que tudo isso que vocês falaram, amorosidade, ele era o mais novo. Uns acreditam até que ele era um adolescente. Uns falam que ele tinha 17 anos, 18, outros já falam por aí, nessa idade. Então, ele era o mais novo. E ele era o mais novo, mas parece que ele não era muito quietinho, não. Aquele adolescente ou aquela pessoa quieta, porque o apelido Boanerges, que Jesus deu a ele e a Tiago, chamado Tiago Maior, possivelmente pelo mais velho que Tiago Menor, filho de Alfeu, ele, na verdade, João e Tiago, irmãos, eram filhos de Zebedeu. Eles eram filhos de Zebedeu, corrigindo o português. Mas acontece que Jesus deu o nome, deu um apelido para os dois irmãos de Boanerges, né? Porque significa barulho, né? Eles deviam fazer um barulho danado. Quando chegar, devia conversar, devia falar. Mas o que os estudiosos falam a respeito de João, que recebeu esse título, é porque ele era o mais novo. Possivelmente Jesus dava mais explicação. Olha as crianças e os adolescentes que estão no Evangelho Rede Vivo hoje. Mas ele era interessado, ele era muito interessado. O João era um discípulo, se tornou um dos apóstolos mais cultos, mais preparados. Inclusive, ao mesmo tempo que ele tinha aquela cultura, ele não se exibia. Ele fazia isso com morosidade, igualando com as pessoas. Ele aceitou Maria como mãe dele, foi para Éfeso. Ele pregava o evangelho, a casa dele, que ele morava com Maria como mãe e filho, que Jesus entregou Maria, mulher, eis aqui teu filho, filha, eis a tua mãe. Em Éfeso, a casa da Santíssima, Humberto de Campos descreve isso de uma maneira muito bem, e outros autores, não só ele. Então, você nota que João, ele conheceu, o filho de Alexandria, que era um judeu grego de Alexandria, então ele estudou todo o Antigo Testamento à luz das mensagens, do entendimento socrático de Platão. Então, da reencarnação, da imortalidade do espírito. Então, tudo isso, João tinha essa cultura, ele foi morar em Éfeso, que era um lugar que mais tinha diversidade de conhecimento, inclusive os gnósticos, e os agnósticos, tudo isso. Então, é tudo isso, mas, sobretudo, essa amorosidade dele, esse carinho, e por ser um adolescente, e por ser uma pessoa, não é que Jesus amava, ele ama a todos de igual condições, mas dava-lhe mais atenção, talvez mais explicações. E era o que nunca, de todos os apóstolos, segundo os textos, inclusive os textos espíritas falam, Kardec mesmo, no livro Gênesis, João estava sempre presente. Uma hora faltava um apóstolo aqui, outra hora faltava, mas João estava presente. Inclusive, nós aqui no momento da crucificação, foi o único apóstolo que estava ali, junto com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres.
Então, eles também falam isso, é aquele que foi fiel. E outra coisa, para finalizar essa parte, o Evangelho de João. O Mateus, Marcos e Lucas é chamado Evangelhos sinóticos, que são parecidos, muito parecidos. Já o Evangelho de João é mais difícil. Ver que o Evangelho de João, claro, não é estudado fora do Espiritismo, porque ele é mais espiritualizado, ele não entra nesses dogmas, nessas coisas. E tem uma influência socrática. E começa o Evangelho dele falando, no início era o Logos. Olha o Logos aí, da palavra grega. Então, ele tem isso nele também, que ele entendia melhor, digamos, percebia melhor a mensagem do Cristo. Maria da Luz, fala que é interessante, né, como vai surgindo, né? Porque ele ser o mais jovem, eu acho que a demonstração ali que nos traz é que muitas vezes a gente olha uma pessoa, um trabalhador da casa espírita, né, pela idade dele. Ah, ele tem experiência porque ele é mais velho. Às vezes não. Às vezes não, né? Ele é mais velho, então tem experiência. Não, jovem não. E a gente não olha a madureza espiritual do ser. Eu acho que é essa lição, pelo menos para mim, é assim. Ele era o mais jovem, mas foi o mais maduro. Tanto que Pedro, que estava ali, dizia que amava, Pedro estava, né, Jesus estava junto. Na hora do sacrifício, ele correu, ele negou. E ele estava junto, recebeu a missão, né, de cuidar da mãe de Jesus. Humberto Campos lindamente fala sobre isso, né? Cuidou da mãe de Jesus, fez o seu trabalho, né, tudo, escreveu o Evangelho. Quer dizer, ele tinha uma madureza espiritual acima daqueles outros que estavam mais ali próximos de Jesus. Pelo menos é isso que eu compreendi. Sim, isso é verdade. Tanto que ele escreveu não só o Evangelho, como escreveu 3 epístolas e ainda fez o Apocalipse. Então, queridos irmãos, Jesus conhecia todo mundo, todos eles, de outras vidas, eles vieram, reencarnaram, cada um, para realizar a sua missão. Eles foram uma missão desafiante. Mas Pedro pergunta, Senhor, e quanto a ele? Vamos passar para o próximo slide. E quanto a ele? Quer dizer, o Pedro revela uma preocupação. Esse próximo slide aí, nós já falamos da primeira pergunta, da segunda, e agora? Por que Pedro se preocupou com João? Por que vocês acham que Pedro se preocupou com João? Bem rapidinho. Nós estamos fazendo reflexões evangélicas. Então, por que Pedro... Ele olhou, tinha outros, nós citamos, tinha Tomé, tinha vários outros apóstolos, mas por que ele se preocupou com Pedro, com João? Por que Pedro se preocupou com João? Com licença, Décio, é a Lourdes. Eu não estou conseguindo achar minha mãozinha aqui para levantar. Então, muita gente já falou tudo. Muita gente já falou tudo aqui, como eu estava pensando, inclusive a hora que você fez o seu comentário, você falou bem próximo do que eu estava pensando, né, quanto a João. Não é que eu também nunca tinha pensado nisso, mas o que me veio à mente é todos os outros, principalmente Pedro, foram escolhidos, todos já sabiam que iam vir, como João também, e todos tinha vivência, tinha experiência, e João, ele tinha, assim, ele por ser jovem, até agora eu estava pensando na palavra pureza, ele era muito puro, ele não tinha toda aquela vivência que os outros tinham, né? Mas ele tinha dentro dele já a sabedoria, talvez a consciência de que era uma missão que ele ia ter que cumprir, né? Então, prestava muita atenção, né, em tudo que Jesus ensinava, tudo que ele exemplificava, né? Então, não era que Jesus tinha mais amor por ele amava todos iguais, mas ele compreendia, Jesus sabia, né, daquilo que João sentia, daquilo que ele estava aprendendo e da consciência que ele tinha do que ele iria
ser no final, né? A importância que ele ia ter, né, nos ensinamentos de Jesus. Então, eu pensei mais ou menos, eu também nunca tinha pensado nesse sentido sobre João, mas eu imagino que seja isso, ele tinha a pureza dentro dele, né? Então, Exatamente. era muito importante. Ele era sábio, ele era o mais maduro, tinha essa pureza, tinha aquela amorosidade. Então, era uma pessoa que estava, digamos assim, a informação, a sua vida, porque você vê, Pedro era idoso, os outros já eram adultos, já tinham sua vida, era casado, ele estava iniciando, então ele mereceria, porque da missão que ele iria realizar, independentemente se tinha intuição ou não, nós não sabemos. Então, essa última pergunta, Pedro se preocupou justamente por isso, porque Pedro estava sofrendo muita perseguição. Então, Pedro se preocupou com João, que era o mais novo. Então, ele perguntou, e a ele? O que será dele? Foi uma preocupação de uma pessoa idosa, de um amigo fraterno, que Pedro devia considerar como o João como se fosse um filho, pela idade, pela a experiência que ele ainda não tinha adquirido. Então, o que será dele? Os outros já estão formados, já se virava na vida. Então, vamos para o próximo slide. Próximo, Marcelo, por gentileza, que nós chegamos à nossa reflexão do estudo de hoje, que é o título. É o versículo 22. Pedro perguntou, e o que será dele? Respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. É uma mensagem muito profunda isso aí, muito profunda. A primeira coisa eu quero saber de vocês, meus irmãos, que vocês falarem para mim, para todos nós, e Jesus respondeu, quando Pedro mostrou aquela preocupação com João, olha a resposta de Jesus. Que ele podia falar assim, não precisa se preocupar com ele, não, tudo vai dar certo. Como a gente fala, não se preocupe, vai dar certo, ele vai saber fazer. Mas Jesus deu uma resposta que surpreende. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que volta, o que lhe importa? Por que Jesus deu essa resposta? Que ele permaneça vivo. Porque Pedro perguntou, o que será dele? Né? Pedro perguntou o que seria do outro. Né? Com preocupação. Agora aqui Jesus fala, o que importa que ele permaneça vivo? O que ele quer dizer com isso? Gente, pelo amor de Deus. Marta, posso trazer até um exemplo que está acontecendo no movimento espírita, né? E a continuidade do Divaldo? Quem será o líder, né? A gente se preocupa. E o que importa? Será que nós estamos fazendo o nosso papel? Será que nós estamos seguindo e nós queremos sempre ter uma figura, né? Óbvio, né? A importância de cada um que teve, o Chico, o Divaldo, mas acho que veio muito, né? Veio essa leitura de manhã, antes de eu abrir aqui a sala, tudo, né? Estava vendo algumas matérias, tudo, e acho que esse capítulo veio exatamente com isso. E você, né? O que você quer se importar, o que vem, quem não vem, o que está, o que você está fazendo por Jesus aqui, né? Às vezes a gente quer trabalhos grandiosos e esquece da soma dos pequenos trabalhos que geram grandes trabalhos, né? Então, acho que me veio isso... E muito bem colocado, Marcelo, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o que o outro faz, o que o outro nos diz, o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer, o que o outro vai estudar, e esquece que nós temos que cuidar da nossa vida, não é ser egoísta, mas cuidar da nossa vida. O que nós estamos contribuindo com isso? Isso é fundamental. Então, aqui a Luciane está falando que é um convite à reflexão, é responsabilidade individual. Exatamente, é isso que ela colocou. Quer dizer, ele está preocupado com João. João é filho de Deus, como todos nós. E você, Pedro? É a sua responsabilidade, o seu compromisso. O que ele está fazendo? O que nós estamos contribuindo? Isso é uma coisa muito importante para ser analisada.
Mas eu quero voltar aqui, bater na tecla. Por que que ele falou, se quiser que permaneça vivo até que eu volte? A Cris tinha levantado a mão, não sei se a Cris quer comentar, e o Décio. Não, a pessoa já falou, né, que eu Ah. ia me referir a esse trabalho interior, né? Jesus sempre pede para a gente olhar para dentro da gente, né? E acho que manter vivo, né? Será que a gente consegue manter Jesus vivo dentro da gente, né? Então, acho que Jesus quis dar esse alerta, tanto para Pedro como para nós, né? Exatamente. A gente precisa se preocupar com os outros. O próximo, maravilha sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas a gente precisa também se preocupar com o que nós estamos falando, com o que nós estamos fazendo, no lar, no ambiente profissional, na sociedade, no centro espírita, fora do centro espírita. O Marcelo falou, um seguidor do Divaldo, do Chico, quando esses grandes líderes desencarnam, a gente fica assim meio órfão, né? Porque, né, a gente está sempre segurando a mão dele. Eu vou enviar um vídeo, eu vou colocar um vídeo no grupo, mandar para o Marcelo, e o Marcelo vai passar para vocês. É um vídeo em que o André Siqueira, o André Trigueiro, o jornalista da Rede Globo, ele fez uma entrevista com o Divaldo e pergunta justamente sobre isso. O que ele imagina após ele, né? Após o Divaldo. Eu vou mandar para vocês, e aí para o Marcelo e o Décio distribui aí no grupo de vocês, que o Divaldo dá uma resposta muito boa. Quem não viu o vídeo ainda, vai amar o vídeo com as respostas do Divaldo sobre quem seria o seguidor dele, como disse, tudo isso. Muito interessante. Ele fala de uma maneira alegre, tudo isso, naquele momento que ele esteve doente, e logo depois dessa entrevista, passado algum tempo, ele não ficou no estado semi-comatoso e veio a desencarnar. Mas por que Jesus fala, se eu quiser que ele permaneça vivo? O Décio levantou a mão e a Estela. Vamos lá. Fala aí, os dois. Marta, eu só queria chamar a atenção para todos os participantes a importância da metodologia do Evangelho Redivivo, porque a Marta, estamos fazendo aqui só uma contribuição para a importância dessa metodologia. Nós conhecemos a mensagem, porque a Marta Antunes nos posicionou do mapa, na região onde aconteceu essa passagem. Nós meditamos sobre essa passagem, nós refletimos sobre a passagem, sobre as três, tu me amas 3 vezes, também fez essa... E agora nós estamos indo, e claro, a Marta vai destacar para nós, mas estamos sentindo esse convite de Jesus, né? Quanto a ti, siga-me. Então, dentro desse sentida e vivida, para que nós possamos trazer para o nosso dia a dia. E aí eu destaco, lá no capítulo do Livro dos Espíritos, a questão 258, a escolha das provas. Então, Pedro sabia da sua missão, João também sabia. E a Marta trouxe para nós uma reflexão muito importante. Quando eu vi essa passagem, Marta, e eu confesso, eu falei assim, nossa, Pedro, por que você está se preocupado com o João? Faz a sua missão. É o que veio na minha mente. Mas não, é a preocupação de um ancião, entre aspas, com o mais jovem. Para, ok, nós seremos mortos, nós seremos sacrificados, ok, mas e ele? Ele é uma criança ainda. Então, o sentimento, aí faz sentido todo o trabalho que Pedro faz na Casa do Caminho, acolhendo todos aqueles que eram desprezados pela família, pela sociedade. Então, Pedro, apesar de ser um pouco rude, às vezes, nas suas colocações, um pouco mais incisivo, mostra nessa passagem, Marta, para mim e todos os estudiosos aqui, esse amor de Pedro para aquele que estava jovem, apesar de que a gente está refletindo aqui, o João ter bastante sabedoria, está preparado, mas assim, eu me apaixonei por Pedro, né? Assim, eu gostava muito de Pedro, mas agora me tocou muito essa passagem, viu, Marta? Muito, muito feliz esse comentário, muito feliz esse tema, eu tô amando tudo isso aqui, eu só queria dar esse testemunho aqui, tá?
Obrigada. Marcelo, passe para o próximo slide, enquanto continuamos nas reflexões. Aí a Estela pode ir falando, a Estela passa e eu já vou passar aqui. Pode falar, Estela. Fala, Estela. Eu concordo com o que o Décio colocou, mas eu só queria colocar, assim, um pouco dentro do que o Marcelo falou, que é a questão de lideranças, né, que acontecem nas nossas vidas. Esse versículo chama um pouco a atenção, né, que às vezes a gente tem esses questionamentos, né, em relação a alguma liderança. E aqui Pedro, apesar do que o Décio colocou, né, todo o amor de Pedro em relação a isso, mas pode ficar essa informação também. Que te importas, né, sobre aquela liderança? Segue o teu caminho, né? Se aquela liderança foi a escolhida, no aspecto que for das nossas vidas, né? Então, às vezes a gente para questionar e ficar, mas essa pessoa, para com isso. A liderança foi colocada ali, né? Então, vamos respeitar e vamos seguir, segue o teu caminho, segue em frente, nesse sentido também, que é um aspecto importante para a gente refletir, né? É importante. Mas aí Jesus fala, se ele quiser que permaneça vivo, por que ele não fala assim, não, o João vai seguir por sua missão, mas que ele permaneça vivo? Por quê? Vocês notem que os apóstolos sofreram perseguições inúmeras. A primeira coisa que aconteceu logo no início da formação da Casa do Caminho, né, da primeira igreja cristã do planeta, foi que eles foram presos, Pedro foi preso, João foi preso, só não foi preso o Tiago, filho de Alfeu. Mas o Tiago, irmão do João, não só foi preso, como foi morto. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, logo no início, logo depois que Jesus apareceu, da ressurreição, logo depois foi preso, foi perseguido por mando do governador Herodes, da família de Herodes, que estava no governo, e ele foi morto, o irmão de João. Então, o que te importa que ele continuar vivo? Então, ele iria sofrer, mas, no entanto, nós sabemos pela história, hoje nós podemos dizer isso, que João foi o que não, ele sofreu muitas torturas, sofreu perseguição, o imperador Domiciano mandou ele lá para a ilha de Pátimo, mandou para lá. Mas ele, onde ele recebeu o Apocalipse, foi até bom que foi isolado, recebeu o Apocalipse, mas João foi o único apóstolo que desencarnou idoso. Uns falam que ele tinha 98 anos, outros falam até que tinha até mais que isso, os estudiosos, os pesquisadores. Então, foi o único que não desencarnou sobre um sofrimento, como Pedro, o próprio Pedro, que morreu em Roma uma morte cruel que Nero infligiu a ele e aos cristãos. Nero mandou botar fogo em Roma porque queria reconstruir e culpou os cristãos. E Pedro, ele colocava na frente do palácio os cristãos em estaca, amarrados em estacas, colocava uma espécie de que nós chamamos de piche hoje, é semelhante ao piche que a gente coloca no asfalto, que faz o asfalto, e botava fogo, gente. Eram tochas humanas. Olha que morte cruel. E Pedro, inclusive, pede para ficar crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria. Então, quando ele fala que ele vai estar vivo, porque eles sofreriam muitas perseguições. E João foi o único que desencarnou idoso. Então, nós temos que ver também isso, que nenhuma palavrinha aqui está fora do rio. Alguém quer falar? Não vi a Tereza. Nada mais? Bom, Marli está falando, não tem como saber os interesses dos outros.
Então, naquele momento, em todos os momentos da vida, a gente deve ser solidário, deve ser amigo, deve amparar, mas nós sabemos, nós temos que cuidar do que nosso compromisso aqui. É fundamental isso, a gente cuidar do nosso compromisso, seja um compromisso no lar, seja na família, na sociedade, no centro espírita, nós temos que cuidar, mesmo sendo solidário. Agora vamos para o próximo. Perguntou-lhe pela terceira vez. Agora é um fechamento dos estudos. Nós estamos chegando agora ao final do nosso estudo, começando a fazer o fechamento. Então, nós vamos colocar uma autoridade que vai pontuar cada um desses estudos. Então, nós recorremos a Emmanuel, pela psicografia do Chico, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel faz um fechamento, coloquei a mensagem inteira, mas vocês são convidados a ler o capítulo 97 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel faz uma consideração, ponderação sobre essa pergunta de Jesus a Pedro: amas o bastante? Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? João, capítulo 21, versículo 17. O próximo, por favor. Aqui eu gostaria que alguém fizesse essa leitura para mim, fizesse um breve comentário. É um trecho da mensagem de Emmanuel. Quem vai ler fazer um breve comentário? Eu já destaquei alguns pontos aí. Vou ler aqui, Marta. Eu posso fazer... Quem falou? Pode fazer, Rodrigo, pode ler. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significava, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que tais conquistas intelectuais valem muito, que tais indagações são louváveis, mas, em verdade, somente terás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. É metade, não, que as tuas conquistas, a irmã já está falando para nós, tuas conquistas e tal. E aí, meu querido amigo, irmão, vai fazer um comentário? Eu acho que eu vou passar o comentário. Marta, desculpa, eu não tenho... apesar de ser uma... Né, aqui, nos textos em amarelo, aqui está grifado, né? Pretende saber se Pedro o ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem, né? Então, eu acho que estava meio que numa espécie de uma espécie de incentivo, né? Tava incentivando, né? Porque se ele tem amor, né? Ele pergunta 3 vezes. Se a resposta é 3 vezes sim, que diante de todas as dificuldades desse apostolado ao qual ele estava se propondo, né? O amor resolveria as dificuldades vindouras, né? Imagino que seja nessa direção. É nessa direção. Os amigos podem me complementar. Obrigada, querido, foi bom. Obrigada pela leitura e comentário. Quem vai complementar? Emmanuel, você vê que Emmanuel puxou um outro foco. Não está falando da missão de Pedro, do Pedro fica triste, como a gente ficaria, mas Emmanuel puxa uma outra coisa. Jesus está vendo mais além, que é o que Emmanuel traz aqui. O que é? Quem vai falar sobre isso? A Yara levantou a mão, pode falar, Yara. Isso, também assim, como o Rodrigo disse, né?
são duas asas, né? A intelectual e a sabedoria. Amor e, né? Sabedoria. Nesse sentido, que a gente pode estar intelectualmente sabendo, conhecedor de muitas coisas, mas se a gente não aprender a sentir e amar, a gente não vai ter esse desenvolvimento todo. A gente não vai conseguir chegar, se a gente está no caminho, mas ainda não é por causa disso, porque a gente ainda está aprendendo a amar. E é nesse sentido que eu gostaria de me manifestar. Muito bem, tem duas pessoas com a mão levantada. Tem o Décio. Maria de Luz agora e depois o Décio. É bem interessante, né? Que a gente vê aqui a sequência, né? A pergunta é, né? Jesus pergunta 3 vezes: Pedro se ama, né? Ele disse que ama. Daí na última diz: Jesus, você sabe que eu amo, né? E aqui Emmanuel faz, né? Então Jesus não faz, Jesus sabia que Pedro amava, né? Ele sabe dos sentimentos de cada um de nós, que vai no interior, muitas vezes até que nós desconhecemos. Mas ele dá orientação a isso, que podemos. Jesus não pretende saber apenas que Pedro ama. Deixa perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Quer dizer, no trabalho de Pedro é apacentar as ovelhas, né? No trabalho dele guiar, dele tornar, dele cuidar, né? Desse tal trabalho que a gente faz dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, né? Todo trabalho que a gente faz, se não tiver amor, a gente não dá conta. A gente existe, a gente se complica mais muitas vezes, né? Por falta do amor numa tarefa, é pior do que uma tarefa não feita, né? Porque muitas vezes fazemos ela com revolta, fazemos ela com indignação, né? Então, ele tem que ter o amor, esse sentimento em tudo que nós colocamos, por mais que seja insignificante o nosso trabalho, a nossa participação, o que deve mover é o sentimento de amor, né? Por isso que ele diz, que ele pergunta, pergunta se amas, se o amor que Pedro tinha por Jesus teria condições de superar todas as dificuldades que ele enfrentou depois dele ter, né, negado Jesus, né? Então a gente vê conta histórica, então a história de Pedro, a gente vai ver tudo isso, a grande luta em prol do trabalho, né, do Evangelho de Jesus. E no final ele diz aqui, né? Em verdade, somente será efetivo e eficiente o cooperador. Agora a gente vai procurar o que é o significado da palavra efetivo e eficiente. O cooperador do Cristo que tiver amor. Exatamente. Muito obrigada. A chave é o amor em tudo que nós fazemos. O amor é a essência, mas que Emmanuel destaca. E Pedro só foi vitorioso. Acho que Pedro está muito próximo da gente. Ele era grosseiro às vezes, ele era um pouco rude, ele não tinha muita cultura. Ele era uma pessoa que sacrificou, mas ele tinha muito amor. E a missão dele só foi vitoriosa porque ele tinha amor. Agora vamos ver os outros que levantarem a mão, por favor. O Décio, pode falar, Décio. Eu queria trazer uma reflexão aqui, Marta, Marcelo e os demais estudiosos aqui, pelo seguinte: nós vivemos um mundo muito polarizado. Hoje a gente precisa tomar cuidado de muita coisa que a gente fala, como nós falamos, no movimento espírita, na casa espírita, no nosso trabalho, até na família, em grupos familiares, é isso, aquilo, tal, enfim. Então, eu comecei a refletir, Marta, aqui nós temos vários dirigentes. O Rodrigo, que falou ainda há pouco, ele participa lá do IDEAC, com o Cosme e o Márcio, eu também participo. Tem um grupo de estudo do IAC. A Maria da Luz é uma dirigente, se não me falha a memória, do Paraná, de Curitiba, depois ela pode falar, ela tem um grupo de estudo muito importante sobre a revista espírita. A Maria Saboleski, palestrante, Verônica, enfim, eu não vou o Messias também. Ou seja, nós temos vários aqui, Marta, formadores de opinião. E eu queria destacar aqui, para a nossa reflexão de todos aqui, sem querer trazer para um lado ou para o outro, a importância de nós estudarmos o Evangelho de Jesus em todas as suas vertentes, porque sempre tem um aprendizado, ou com aquele espírito que ditou uma determinada obra, com Kardec, com Emmanuel.
a gente somar as informações e não ficarmos naquela... Às vezes a gente fica tão preocupado com a letra e esquece do espírito. Então, para que nós possamos, e cada um que levanta... A Marta, talvez ela não precisa comentar aqui, mas quando ela idealizou esse projeto do Evangelho Redivivo, ela sabe quantas batalhas, quantas adversidades surgiram, porque não é fácil quando a gente levanta a mão em favor do Cristo, né? Então, essa mensagem aqui do Emmanuel traz para mim, Marta Antunes, muito feliz essa mensagem aqui, para que nós nos fortalecemos nas nossas casas espíritas, no movimento espírita, seja lá onde nós estivermos, porque o trabalho é do Cristo. Nós podemos ser colaboradores com a tarefa do Cristo, mas a tarefa principal e quem direciona é o Cristo. E às vezes a gente fica disputando através de coisas que não vai nos levar a nada. Então é muito feliz esse tema para nós, Marta Antunes. Você evoluiu ele de uma forma, pelo menos para mim, isso fica muito claro, da importância de nós unirmos esforços, somarmos junto com o Cristo, de vez de nós ficarmos dividindo ou disputando. Discutiremos, mas não disputaremos uma mensagem de Kardec na Revista Espírita. Obrigado, viu, Marta? Desculpa por me ter estendido. Nós temos outras pessoas, né, Marcelo? Mas eu vou pedir para ele que seja mais conciso, porque nós temos que pegar o último fechamento. Quanto a ti, segue-me. Vamos lá, vamos ouvir os nossos irmãos. Temos a Verônica, e aí a gente já passa para o próximo slide. Vamos lá, Verônica. Rapidinho, Marta. Décio, querido, suas colocações são sempre profundas. Obrigada, viu, por essa observação. Marta, rapidinho, olhando, lendo todas essas contribuições, eu fui direto para o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, né? E por uma grande coincidência, foi até uma palestra que eu fiz, e o item que caiu para mim foi verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Então, Jesus coloca isso muito claramente, inclusive, na palestra eu citei seu nome, com a graça de Deus, né, sobre suas colocações sobre isso, e algo foi muito profundo nesse capítulo, Marta, porque Jesus é para lá de transparente, né? Ele coloca a hipocrisia, as claras, ele coloca as tradições, as reações que a gente faz dentro do centro, e se não colocarmos o nosso coração, que está em conexão com ele, de coração para coração, tudo se perde, né? Tudo se perde. Então, é apenas essa observação para a gente ler esse capítulo 8, Bem-aventurados e puros de espírito. Parece que Emmanuel pegou e fez um resumo do capítulo aqui. Obrigada, obrigada, querida. Obrigada. O amor, como diz o Messias de Anoton, é o filtro de tudo na nossa vida. Há mais alguém, Marcelo? Acho que não, né? Não, podemos seguir. Aí muita gente colocou coisas no chat, mas referente ao amor, acho que já foi dito aqui por todos. Então, agora vamos ao... Nós estamos fazendo o fechamento, amarrando, né? No mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel analisa. Quanto a ti, segue-me, que é o tema, é a temática. Você vê como é que essa temática desenvolveu tantas ideias, né, gente? A gente vai ficar pensando. Então, mas agora no capítulo 92, Emmanuel fala, quanto a ti, segue, de João 21, 22. Vamos ver o que Emmanuel fala. Eu peguei um trecho, depois vocês leem o capítulo, a maneira inteira, o capítulo, e eu gostaria que alguém lesse e comentasse. E aqui nós estamos encaminhando já para o encerramento do nosso estudo. Mas vamos ver quem vai ler e quem vai comentar. Marta, eu leio aqui para você fazer a conclusão aqui dentro do tempo. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns
com perfeição e sinceridade. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. E continua, Marcelo, continua na outra página. Aí a gente vai e volta. Convém, desse modo, entendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Aí, faz o comentário. Eu acho que aqui é a conclusão, né, Marta, do que a gente... e acontece isso muito nas casas espíritas. Eu, como dirigente de uma casa, e eu tive uma conversa ontem, e acho que é um tapa, né? Que às vezes a gente se questiona, né? E às vezes a gente cai até numa tristeza com conflitos que não é da doutrina, mas sim entre nós ainda imperfeitos dentro de uma casa, dentro de uma doutrina ali, que um se fere com o outro, né? Com as palavras, a forma como as pessoas ainda se falam entre nós, né? E a gente às vezes cai no desânimo de falar assim, poxa, mas será, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, dá vontade de não vir mais na casa. E aí fala assim, né? E aí, você vai largar suas ovelhas? Acho que essa é a provocação para todos nós do movimento, né? Às vezes, perante alguma fala, perante algo que acontece, nós não estamos fortes? Será que a gente está trabalhando para Jesus ou ainda estamos trabalhando para os homens, né? Então, acho que essa é uma provocação final que se nós realmente estamos seguindo, né? Então, acho que esse evangelho não é por acaso no dia de hoje, acho que todos nós que estamos aqui não é por acaso, né? Existe, acho que, uma razão, porque todos nós, dentro do movimento e desse mundo, estamos sendo desafiados cada vez mais dentro das nossas casas, famílias, na casa espírita, fora, no nosso trabalho, na nossa vida. E a pergunta é, será que nós estamos seguindo Jesus em todos os pilares da nossa vida, né? Na nossa caminhada, em todos esses pontos, né? E é onde a gente tem que fazer a reflexão. E acho que Emmanuel traz com muita sabedoria, né? O amor é amar aqueles, os inimigos, né? Não é trazer para dentro do seu lar, mas é respeitar o estágio de cada um. E se você se incomoda, é porque você está no mesmo estágio ainda também, né? Porque Jesus não se magoou com ninguém, porque ele conhecia cada um, né? Não que é para a gente se sentir, pelo amor de Deus, superior, não é isso, mas é para a gente sentir ainda as nossas fraquezas, porque se a gente se sente atacado, significa que ainda nós também atacamos alguém, né? Então, acho que é essa reflexão que eu queria trazer. Muito boa. Então, isso hoje, no mundo atual, me parece que as coisas devido à internet, fala uma coisa, posta uma coisa aqui, de repente um número muito grande de pessoas sabe, devido ao problema do desenvolvimento da tecnologia, tudo isso. Então, nós, às vezes, nos sentimos muito agredidos, nós sentimos magoados. Então, a primeira ideia é se afastar. Mas a gente tem que lembrar que nós temos um compromisso, e que esse compromisso é seguir Jesus. Por isso que ele pergunta, quanto a ti, siga-me. Vamos para o próximo. Essa mensagem que nós acabamos de as duas estão no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, eu coloquei esse livro aí, fazendo uma propaganda, dizendo o Clarim aí de Matão tem um livro chamado Segue-me. Não sei se vocês conhecem, não conhecem. E aí, Matão, esse livro, é uma psicografia do Chico, é um livro que o autor espiritual é Emmanuel, que tem várias mensagens. Quanto a ti, segue-me, a respeito muitas delas a respeito do assunto que nós estamos abordando hoje. É um livro para maiores reflexões, é da editora O Clarim, de Matão. E por último, nós estamos... fica aqui o chamado. Quanto a ti, segue. Fala Jesus. Está aí. Era o que nós tínhamos para dizer para vocês, queridos irmãos.
agradecemos muito de coração. Para mim, foi uma manhã maravilhosa. Vamos para o almoço agora, daqui a pouco, com muita alegria no coração.